Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 3. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o trecho que nós estamos meditando, iniciando no verso 14 ao final do verso 21. Vamos fazer a leitura juntos e no final faremos uma oração. Efésios capítulo 3, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor. Realmente temos esse grande privilégio de poder estarmos reunidos em Teu nome, Pai, nessa noite. E querendo mesmo, Pai, ouvir a Tua voz, e para isso, Senhor, nós te louvamos por cada um que chegou aqui, interessado mesmo, Pai, em buscar o Senhor. Nos ajuda, porque precisamos, Senhor, do auxílio do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra. Ele vem ser o nosso professor nessa noite, Pai, revelando as coisas que a Ti pertencem, aos nossos corações. E que a Tua igreja aqui reunida, Pai, receba o alimento espiritual para as nossas vidas, o fortalecimento da nossa fé. E assim, Pai, podermos viver cada vez mais perto do Senhor. E se há entre nós, porventura, alguém que ainda não é o Teu filho, ainda não tem a salvação, o Senhor, Pai, use de misericórdia e mesmo conceda esse dom tão especial, a salvação que é Tua, Pai, e o Senhor dá a quem Te apraz. Então, faça essa obra toda especial hoje à noite. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Irmãos, podemos assentar, amados. Nós chegamos, nessa oração tão especial, tão mesmo maravilhosa. E nós estávamos semana passada introduzindo, e assim, o pensamento do apóstolo Paulo, a vontade, o desejo desse homem era que realmente a igreja, ela soubesse o que ela tem e o que ela é em Cristo Jesus. Então, a primeira oração que nós vimos no capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: para saberdes, né? E nós assim vimos e mostramos isso, o que nós somos e o que nós temos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus e temos os privilégios concernente mesmo aos filhos de Deus. Somos, como ele diz, co-herdeiros com Cristo, membros do mesmo corpo, pertencemos à família de Deus e a
privilégios grandiosos que tem guardado para nós, aos seus filhos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, Deus, né, assim, prometeu coisas grandiosas e Ele vai cumprir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Ele nulo revelou pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo mesmo, Ele revela, e essa oração de Paulo, ou não só para que a igreja saiba, né, mas essa daqui é para a igreja compreenda essas coisas, essas verdades. Também no verso 18 ele diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos. Então Paulo pede agora a compreensão para a igreja, não só saber, né, ter o conhecimento do que nós somos, do que nós temos, mas para compreender e assim colocar no íntimo dos nossos corações para que possamos viver, né, uma vida mesmo diferente. E aqui vimos semana passada que essa oração é diferente, é uma oração especial, pedido mesmo assim coisas profundas para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão. Então ele diz, olha, verso 14, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E nós mostramos a atitude do Paulo na oração, a mesma sua humildade, a sua humilhação diante de Deus, a sua atitude, né? A postura que ele assume, assim se prostrando, dependendo, demonstrando que ele depende totalmente de Deus. E eu mostrei, não é, que muitos, não só a atitude externa, a maneira de orar pode ser em pé, sentado, prostrado, né, de joelhos, é importante sim, mas o mais importante é que a alma, o nosso espírito interior esteja mesmo prostrado, de joelho, perante o nosso Deus e Pai. E a pessoa, não é a quem Paulo se dirige, diz aqui, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai mesmo de todos, que se toma pelo nome a família de Deus, tanto no céu como na terra. Então ele introduz essa oração reconhecendo a sua humildade, né, e a quem ele está se dirigindo. E aí ele faz realmente a petição, né, verso 16. Para quê? Para que, segundo a riqueza da sua glória, ou seja, algo que é indizível, a riqueza da glória de Deus, algo que é incalculável, que não tem limite, a abundância. Em alguns estudos atrás eu tratei e mostrei a riqueza da glória de Deus, que Paulo mesmo tanto fala. E ele diz, olha, que por ela, né, segundo a riqueza da glória de Deus, vos conceda. Quer mesmo que seja concedido à igreja ali em Éfeso, e eu paro e digo, olha, não só a igreja de Éfeso, né, mas a igreja universal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos nós, inclusive hoje à noite aqui, né, esse rebanho aqui reunido, somos realmente a igreja de Jesus Cristo. Então, ele está pedindo que Deus nos conceda, né, aqui, olha, 3 coisas. A primeira, que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O fortalecimento com o poder do Espírito Santo para a vida da igreja. É a primeira petição. A segunda, ele diz aqui, né? E assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós alicerçados e arraigados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura
e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. A segunda coisa. E a terceira, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Coisas, irmãos, profundas, né? E semana passada eu disse, não era aquela petição que nós costumamos fazer, né? A petição até de meninos ainda, né? Os pidões. Senhor, abençoa, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, né? E tal. Deus já sabe, Ele conhece as nossas necessidades, tudo das nossas vidas. Não estou dizendo que é errado, né, pedir essas coisas, mas Paulo está pedindo coisas mais profundas para as nossas almas. E eu comecei a tratar da primeira petição semana passada, quando ele diz aqui, verso 16, para que vos conceda que sejais fortalecidos com o poder mediante o seu Espírito, né? O Espírito Santo no homem interior. Fortalecimento do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. É uma petição, irmão, exclusiva para crente, para o Filho de Deus, né? Porque está pedindo o poder do Espírito Santo para as nossas vidas. E só pode, alguém receber esse poder se o Espírito Santo já está presente nas nossas vidas, né? Então, é imperativo que seja mesmo um crente, quem já tem o Espírito Santo, aquele que já tem a marca de Deus, que é o selo nas nossas vidas, que é o Espírito Santo, ou seja, a presença. E cada crente, cada filho de Deus nesse mundo, é imperativo que tenha, não é, a presença do Espírito Santo. É o selo de Deus, é a marca que você realmente e eu somos os filhos de Deus. Efésios, nesse mesmo capítulo, aliás, livro, né, carta 1:13, eu sempre repito, né, Paulo é bem claro e mostra como é que isso acontece. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, né, carimbados com o Espírito Santo, que é o penhor, é a garantia que você é e eu somos filhos de Deus, porque é que Deus vai nos resgatar, né? E a garantia que Ele vem nos buscar é que está selado com o Espírito Santo. E eu, semana passada, estava mostrando, né? O Espírito Santo é implantado mesmo nos nossos corações, é mesmo inserido, né, como a semente que é plantada. E aquele que tem o Espírito Santo, a Bíblia diz, esse é filho de Deus. E o que não tem, não é. Né? Só para mesmo ratificar, o apóstolo Paulo aqui em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, e verso 9 diz assim, olha, Romanos 8:9, vós, porém, está falando com os crentes ali em Roma, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não adianta, né, a pessoa achar que é, ou pertencer a uma igreja, a um movimento, fazer as coisas, mas se não tem o Espírito Santo de Deus, não pertence mesmo a Deus. E é imperativo isso, né? Paulo diz, olha, porque se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, não pertence. E Jesus disse, é imperativo, né? É necessário nascer de novo, porque o que é nascido da carne, todos nós nascemos, né, da carne, nascemos mesmo como um parto normal, né? Então é natureza humana, natureza carnal. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito
é espírito. E quando nós nascemos, a igreja sabe bem, né? Nós nascemos mortos, né? Espiritualmente falando. E o novo nascimento é o nascimento espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então o Espírito Santo, ele mesmo dá a nova vida, né? E passamos a ter as duas naturezas, diferentemente do homem que não é nascido de Deus. Nós passamos a ter a natureza, a nova natureza, a natureza espiritual. E o Espírito Santo habitando em nós. Então, quem tem o Espírito de Deus é filho de Deus. E ele é presente. Mas Paulo aqui não está pedindo isso, né? Ele está pedindo o quê? O poder do Espírito Santo no homem interior. É algo diferente. Irmãos amados, como nós necessitamos, né, do poder de Deus, do poder do Espírito Santo para as nossas vidas. Porque existe, né, uma grande diferença da presença do Espírito Santo que todo filho de Deus tem que ter. Mas nem todos têm o poder do Espírito Santo na sua vida. Ou seja, muitos confundem, né, com o batismo do Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Não é isso não. De forma nenhuma, porque há um só Espírito e um só batismo do Espírito. Quando nós recebemos mesmo a salvação, somos batizados no corpo de Cristo. Não há outro batismo do Espírito Santo, não. Quer ver? Eu provo, né? Aqui, olha, 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo está falando sobre o corpo, diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 12, e o verso 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Veja, pois em um só Espírito, há um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos, veja, nos foi dado a beber em um só Espírito. Então, não existe o segundo batismo do Espírito Santo. Isso é confundido, né? Todo crente ele é batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Mas, né, o poder do Espírito Santo aí é totalmente diferente. E nós necessitamos desse poder do Espírito Santo. Por isso Paulo aqui está orando que a igreja, né, tenha compreensão da necessidade do poder do Espírito Santo para as nossas vidas. É isso que eu acho assim profundo, que nós precisamos do poder do Espírito Santo para a nossa vida, para o nosso viver. Então, como é que nós podemos assim ter, né, esse poder do Espírito Santo em nossas vidas? É algo que ele é assim, vai preenchendo, conforme o nosso caminhar, a nossa vida, o nosso processo mesmo de vida com Deus. E eu vou assim mostrar isso mais à frente, mas assim, a necessidade do porquê nós precisamos do poder. Porque, amados irmãos, nós vivemos, né, nesse mundo, numa guerra, numa batalha espiritual, em que nós temos assim inimigos, e eu sozinho e você, nós não vamos conseguir vencer. E isso, semana passada eu comecei a mostrar, porque é importantíssimo que a igreja tenha a compreensão, né, e entender a necessidade do poder de ser fortalecido para poder enfrentar. Não tenta você sozinho com a tua força, e você não vai conseguir. Mas com o poder do Espírito Santo, irmãos, vai mudar. E para assim nós entendermos, nós precisamos, né,
conhecer e saber quem são os nossos inimigos. E eu, semana passada, estava mostrando, né? Primeiramente, nós temos, aliás, são 3 inimigos, poderosíssimos, irmãos, poderosíssimos, que nós vamos ter que enfrentar na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa mesma fé cristã, né? E o primeiro deles é a carne, é o inimigo interior. Por isso que Paulo está dizendo, olha, é que Deus fortaleça, né, com o poder do Espírito Santo, primeiramente o homem interior. Porque nós temos 2 inimigos exteriores, que é o diabo e esse mundo. Mas vamos ver aqui, primeiramente, esse inimigo interior, que está presente, né, é constante, é a nossa carne. A carne, ela é uma inimiga sua, uma inimiga minha, uma inimiga do Espírito, né? Então, o apóstolo Paulo, na carta de Gálatas, ele mostra mesmo claramente, olha, Gálatas capítulo 4, aliás, capítulo 5, e no versículo 17, ele diz assim, olha, porque a carne, a nossa natureza, né, carnal, ela milita, e aqui é linguagem militar, é um combate, é uma guerra, né? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então há uma oposição, né? Há um combate claro, há uma guerra interior que você e eu temos que enfrentar. E o crente, aquele que tem o Espírito Santo, tem que saber e tem que entender isso, que é para enquanto estivermos peregrinando nesse mundo. Irmãos, é importantíssimo isso para a tua vida, e para a minha vida, e para o nosso crescimento até espiritual. Você tem um inimigo constante, né? Interno, interior, que faz guerra constantemente contigo e comigo, né? E esse aqui é a carne, esse inimigo mesmo, que é determinado pela nossa natureza, a natureza mesmo humana, a natureza caída, a natureza carnal. E Paulo, esse homem aqui, inspirado pelo Espírito Santo, irmãos, ele vivia. É interessante porque o apóstolo Paulo, como nós, ele tinha, e todos nós temos essa luta, essa guerra travada conosco mesmo, né? As 2 naturezas, a nova, a espiritual com a velha. Então, esse homem aqui, o apóstolo Paulo, ele era bem ciente desse inimigo. E eu estou assim, sendo bem enfático, porque, assim como Paulo, eu quero que você esteja bem ciente dessa luta que você tem que travar, tem que enfrentar, cada um aqui nessa noite. E olha como esse homem, ele tratou dessa guerra que ele tinha. Romanos, no capítulo 7, Romanos capítulo 7, ele descreve, né? Ele descreve. Irmãos, lendo hoje à tarde, e é pura verdade. A gente sente mesmo isso, né? Não é aqui uma coisa abstrata, não. É entender que sou eu aqui, né? E Paulo, maravilhosamente dirigido pelo Espírito Santo, assim clareou para nós. Ele diz, olha, Romanos 7:15, porque nem mesmo, Romanos 7:15, nem mesmo, ele está falando dele, né? Nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir. As atitudes do Paulo, as ações do Paulo, um homem com o Espírito Santo, né, na sua vida,
com o poder do Espírito Santo na sua vida, ele diz, olha, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Agora, é uma mente aqui, irmãos, que nós estamos vendo, nitidamente consciente das duas naturezas, né, que habita. Porque o homem natural, o incrédulo, ele não faz essa diferença, não. Ele age, né? Ele age. Então, no meio da igreja, nós temos que estar antenados com isso. Qual é a minha atitude? Qual é a minha maneira de agir? Se há essa guerra, se há esse conflito, irmãos, você é crente, né? Você é um salvo. Se não tem, se é uma coisa normal, o pecado, a coisa de fazer, não perturba mais, tem que verificar, né? Mas aqui esse homem diz, olha, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, veja, mas o pecado que habita em mim. Fique certo, o pecado continua habitando em nós, porque ainda estamos nesse corpo, que esse corpo ainda não foi remido. O Espírito Santo sim, mas essa carne aqui não, irmãos. Então, não pensa, né, que eu sou um santinho, que eu estou... Não, tu está nessa carne que não presta, não vale nada, em que os pensamentos é tudo para o mal, é tudo contra Deus. É isso, as inclinações, os desejos. Irmãos, é uma guerra mesmo, né? E ele está dizendo, olha, Paulo, né, nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Mas como é isso, pastor, né? Eu já estou salvo? Tá, né? Salvo da penalidade do pecado. E nós vamos ver também que Deus nos salvou até do poder do pecado, mas da presença ainda não. O pecado ainda habita em mim. Ele vai nos libertar ainda desse corpo de pecado, né? Quando nos transformar e teremos um corpo à semelhança do corpo de Cristo. Aí sim, né? Mas enquanto há essa guerra, né? Por isso ele diz, olha, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, irmãos, você sabe que em ti e em mim também, aqui o Herbert, né? Isto é, nessa carne aqui, não habita bem nenhum. Parece que é duro, né? Mas é a verdade. Nessa carne aqui, não habita bem nenhum. Você precisa e eu sabermos disso claramente, né? Sem colocar coisas... Não presta mesmo, nós não prestamos. Essa é a palavra, né? Não tem que estar bonzinho, porque nós não prestamos. Não habita bem nenhum. Pois, diz o Paulo aqui, o querer o bem está em mim. Entenda que aqui é a nova natureza, a nova natureza espiritual. Queremos sim, essa distinção que tem que ser feita. O bem, porque o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Não está, mas eu não consigo efetuar. É uma angústia mesmo, né? Então ele diz aqui, olha, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Veja, né? As duas coisas aqui. Mas, ele diz, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, a lei que ele está falando aqui é a lei da carne, né? E a lei do pecado.
em contraste, ele diz, olha, porque no tocante ao homem interior, tá vendo? O homem interior, a nova criação, né? O homem espiritual, tem o prazer em quê? Na lei de Deus. Então, começando a entender porque Paulo pede que esse homem interior seja o quê? Fortalecido, né? Com o poder do Espírito Santo, porque há um poder paralelo aqui, né? O poder da carne, irmãos, que é grande, a ponto de dizer que ele diz assim, olha, eu sou um desventurado, né? Um desesperado até, mas continua, olha, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Olha só a palavra aqui, olha, guerreando, né? Combatendo, se opondo contra a lei da minha mente. Irmãos, isso aqui é muito duro, né? E a igreja vai amadurecer quando essa coisa tem que ficar clara, né? Esclarecida. Não é botar panos quentes, não. Nós somos, aceitou hoje, é bom, não é bonzinho não, irmãos, está aqui. Né? É isso que tu vais enfrentar na tua vida, e eu na minha, e nós todos, né? Então Paulo diz, olha, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, Paulo diz, né? Quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, Jesus, né? Ele falou, aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Então é isso que ele está dizendo, eu sou um desventurado porque estou prisioneiro, né, desse corpo de morte. E quem, né, vai me livrar do corpo dessa morte? Jesus. Mas, irmãos, ainda, não é? Eu gostaria de mostrar porque há sim possibilidade de nós vencermos, mesmo ainda nesse corpo, guerreando e lutando, né? Senão Paulo não teria escrito coisas maravilhosas dessa, né? E ele vai mostrar. Veja o que diz aqui no capítulo 6, volte um pouquinho, né? Ele diz assim, olha, um argumento, né? Que diremos, pois, no capítulo 6? Vamos permanecer no pecado? Porque o nosso corpo é pecaminoso, né? As minhas vontades e tal, eu vou continuar pecando? Para que a graça seja mais abundante, ele é taxativo. De modo nenhum, né? Não vou. E ele diz aqui, olha, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Como? Como vamos, né, continuar nessa prática? E ele vai dizer aqui, olha, ou porventura ignorais que todos, está vendo? Fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte, a sua semelhança, né? É isso que ele está dizendo, olha, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, veja, andemos nós em quê? Em novidade de vida. Por isso que o batismo, ele é um simbolismo, né, quando a igreja faz, e o próprio Jesus diz que crê no Evangelho e seja o quê? Batizado, né? É para assim nos identificarmos com Ele, né? Quando o batismo é uma confissão de fé, é uma profissão de fé. Não que o batismo não salva ninguém, né? Quem salva é o poder do Espírito Santo. Mas o batismo aqui é uma representação. Quando nós assim mergulhamos na água, estamos nos identificando com a morte, né? E dentro da água é o sepultamento. E quando saímos da água, né, é como a ressurreição, para vivermos, uma novidade de vida, mas combatendo, né? Tendo esse combate. Então ele diz, olha, por quê? Verso 5.
Se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, saiba, né? Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o velho homem, o velho Herbert, né? Está crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído, e não sirvamos o pecado mais como escravos. Não mais, irmãos, não mais escravizados pelo pecado, né? Ele vos libertou de quê? Do império das trevas. Ele vos libertou, né? Da condenação, da escravidão do pecado. E é os passos, né, da fé. Ele vos libertou, diz, olha, para que não sirvamos mais o pecado como escravos, mas livres, libertos, mas lutando ainda, né, porque ele ainda está nessa carne. Porquanto quem morreu, justificado, está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele, o quê? Viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Interessante isso, né? Não tem mais. Nós pertencemos a Jesus Cristo. Pois, quanto a ter morrido, isso aqui é a segunda morte, irmãos, que ele está falando, né? A morte eterna. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, ou seja, viver para quem? Para Deus, né? E como é que nós vamos viver para Deus? Com a presença do Espírito Santo e o poder. Por isso que é importante, né, saber disso. Então veja, assim também vós considerai-vos mortos para quê? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui está, irmãos, olha, não reine, né? Ou seja, o pecado não domine mais, não seja aquele que vai dominar a tua vida e nem a minha vida, né? Não reine mais, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que, veja, obedeçais às suas paixões. Porque, assim, nós estamos vendo que a carne, ela tem as suas concupiscências, né? Os seus desejos, as suas paixões. Agora, quem nós vamos obedecer? As paixões da carne? E eu lhe digo, irmãos, é prazeroso, né? Está mentindo quem diz que pecado não dá prazer. Dá sim. Agora, são prazeres o quê? Transitórios, que levam à morte, né? Nós vamos ver isso aqui, olha. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nós agora pertencemos, né, a outro Senhor, a outro Mestre. A Ele nós devemos obedecer. E Ele nos dá o poder de obedecê-lo. E nós vamos lutar contra essa carne aqui caída, pecaminosa. Veja o verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo a quê? Ao pecado. Mas oferecei-vos, aliás, como instrumentos de iniquidade. Irmãos, nós temos que estar bem cientes dessas coisas, né? Por isso que eu disse, Senhor, eu vou ainda hoje, né, a tratar muito disso, sabe? Deixar todos nós bem cientes da nossa necessidade de pedir mesmo o poder do Espírito Santo para as nossas vidas. A oração que Paulo está querendo que Deus atenda, né? Mas, entenderam? Diz aqui, olha, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado, veja, não terá domínio sobre vós, pois
não estáis debaixo da lei. Né? Nós não estamos mais debaixo da lei. Ele nos libertou, né, da penalidade do pecado. Ele nos libertou da maldição da lei. Né? E aqui diz, ele também nos dá a possibilidade de vivermos e andarmos com o poder do pecado não agindo. Né? É isso que ele está dizendo, porque o pecado não terá domínio, não vai ter o poder sobre vós, pois não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E daí, diz Paulo, olha só o argumento de novo, haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Ele diz de modo nenhum. Né? Corta de novo. E ele diz, olha, não sabeis daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Né? Então, é colocado as duas coisas. Irmãos, eu lhe garanto assim, nós vamos estar nessa luta, nessa guerra, mas não sozinhos, né? Com a presença do Espírito Santo e o poder. E nós vamos sim a vencer. Mas eu quero mostrar que há. Né? Olha o que diz aqui o Tiago também. Tiago capítulo 1. E a luta que é Tiago capítulo 1 e o versículo 13. Né? Não só nós temos assim a presença do pecado, mas as tentações da carne, né? Diz aqui, olha, ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, irmãos. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O pastor Rafael, no domingo, ele mostrou isso, né? Quem estava aqui. Existe uma diferença de tentação para provação. Deus nos prova, mas tentar não. A tentação é do diabo e a tentação é da carne. Como nós estamos tratando aqui da carne, é essa, né? Que ele está dizendo aqui, olha, verso 14. Ao contrário, cada um é tentado por quem? Pela sua própria cobiça, né? Pela própria carne, pela própria mente. Não é do coração que vem todos os maus desígnios, né? Vem aqui, começa aqui. Agora, como diz aqui, olha, então, né, pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, irmãos, a nossa carne, né, os pensamentos, como Paulo está dizendo, é um atrativo, né, para o pecado. Por isso que diz, as inclinações da carne, as concupiscências da carne, os desejos carnais. É isso que ele está dizendo aqui, olha. Então, né, tudo mesmo atrai e até seduz. E então, a cobiça, né, ou seja, depois de haver concebido, é tudo na mente, dá luz, né, passa para a ação, ou seja, passa para a prática do pecado. E aí o que diz aqui, né? E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? Gera morte. E aí a palavra de Deus diz, olha, meus amados, não vos enganeis, né? Ninguém te engane. Essa é a verdade. Essa é a realidade. E tu sabes aonde o sapato aperta, né? Eu sei. Nós sabemos, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Ele mostra, o Espírito Santo revela, ele mesmo mostra aonde está o nosso problema. Cabe a nós pedir a graça de Deus, o poder de Deus para vencer. Então, né, as tentações da carne, as concupiscências, ou seja, o inimigo, amado,
inimigo meu, né? Inimigo seu. Então está claro? Mas não só tem, não é? Esse inimigo interior. Tem mais dois. Eu queria também falar um pouquinho desses dois, né? Exteriores. Dois inimigos exteriores que você e eu temos que enfrentar. O mundo, inimigo. Eu gosto de falar assim, o velho mundo, né? O velho mundo. Esse mundo mesmo que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, volte lá, no capítulo 2, no verso 2 ele diz, olha, nos quais, né? Nos quais, está falando com a igreja, Efésios 2:2, outrora andaste, segundo o curso desse mundo. Nós andávamos, irmãos, segundo, eu gosto de dizer, seguindo, não só segundo, mas seguindo o curso desse mundo, ou seja, o sistema mundano, né? É um sistema mesmo poderoso, de valores, que é inimigo de Deus. O mundo é o inimigo declarado de Deus, das coisas de Deus, dos valores de Deus. E nós andávamos, né? O próprio Senhor Jesus, ele mesmo afirma, né, que o mundo era inimigo dele. Em João, rapidamente aqui, olha, João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, é o Senhor Jesus dizendo, aqui no versículo 18, ele diz assim, olha, se o mundo vos odeia, está falando com os discípulos, e geralmente, irmãos, os filhos de Deus são odiados pelo mundo. Pode fazer esse teste, onde você está, né? Se o mundo não te odeia, porque você é um filho de Deus, você vai procurar, claro, né? Acredito, fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, e o mundo vai te odiar, porque você vai criar problemas aonde nós estivermos, né? Não é verdade? Então, Jesus está dizendo, se o mundo vos odeia, sabei, né, que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Irmãos, o mundo odeia a Deus. O mundo odeia as coisas de Deus. Esse sistema, não é, dominado é contra Deus. Ou seja, e esse mundo tem, eu vou mostrar aqui, ele é sábio, né? Tem a sabedoria mundana, humana. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, Colossenses capítulo 2, ele diz assim, olha, no verso 8, para aquela igreja ali em Colossos, né? Ele diz, olha, Colossenses 2:8, cuidado, cuidado. Aqui, né, é um conselho mesmo tão importante, irmãos. Tenha cuidado, ele diz aqui, que ninguém vos venha a enredar, ou seja, a te envolver, né, com a sua filosofia. Esse mundo é cheio de filosofias, né, de inteligência mesmo. O homem é um ser inteligente, foi criado por Deus, mas aqui diz a sua filosofia, e veja, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme, veja, os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, né? Então, essa sabedoria do mundo é uma sabedoria mesmo ligada à filosofia humana, a vãs sutilezas, a ilações, né? Coisas mesmo humanas, a tradições de homens, a rudimentos, e não segundo a Deus. Por isso que é inimigo, né? E você vai ter que enfrentar, vai ter que encarar, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde nós andamos, vai haver, né, os sábios e os entendidos querendo provar que nós estamos errados e eles estão certos, né?
provar que Deus está errado e o homem está certo. Então, uma sabedoria louca, que o Tiago, eu gosto de citar e mostrar, né, para os irmãos, o Tiago, no capítulo 4, ele fala dessa sabedoria, né? Os meninos brincam com o pastor André Love, né? Sabedoria desse mundo, diz aqui o Tiago, capítulo 3, diz aqui, ó, verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, a sabedoria humana ela é terrena, né? É da terra, é humana. Diz aqui, é animal, ou seja, carnal. O animal é o quê? Irracional, né? Irracional. Terrena, animal e demoníaca, né? Pastor, os irmãos brincam, mas ele era um galês, né? Ele fala demoniaca, né? É demoníaca, é do diabo. Essa sabedoria, né, do homem, terrena. E nós temos que enfrentar, irmãos. E como é que ela vem? Através das vozes desse mundo. Ela vem, né? E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, olha, no mundo há, sem dúvida, muitos tipos de vozes. As vozes mundanas, irmãos. E eu já tratei outra vez aqui, mas eu fiz questão de... eu sei que tem amados que ainda não ouviram, mas cuidado, né? Com as vozes desse mundo. Que há. E nós estamos o quê? Ouvindo. Você está ouvindo. Nós todos estamos ouvindo essas vozes, né? Com esse tipo de sabedoria mundana, demoníaca, animal, irracional, cheia de vãs sutilezas, inimigas de Deus, todas essas vozes. E eu coloquei assim, algumas delas aqui, né? Vamos ver se dá para encorpar todas. Primeiramente, uma que diz assim, é um ditado, até no Brasil é bem famoso, né? A voz do povo é a voz de Deus. Nunca, né, irmãos? Que heresia das mais profundas. E eu vejo homens na televisão, né? Homens de, assim, influência, sábios, dizendo. Eu já vi em programas aí, né? Homens... Não, a voz do povo é a voz de Deus. Se o povo está falando, Deus louco. Para, herege, né? Nunca a voz do povo é a voz de Deus. Jamais, irmãos. Botei assim, a voz da ciência, né? Ciência abrangindo todas as coisas. Os intelectuais, os sábios desse mundo, os cientistas, os educadores, os estudiosos da mente, de comportamento, todos eles. Coisas boas, claro, né? Deus deu sabedoria para usar para o bem, mas aqui é quando é contra Deus. Irmãos, é assim, uma sabedoria contaminada pelo pecado, né? É uma sabedoria caída, tentando consertar caídos pelo pecado. Não vai conseguir nunca, né? Mas tem aí, né? Foi o irmão Ari, mandou um vídeo para mim de um filósofo aí. Ele gozando, falando das coisas e tal, até pregando. E o irmão Ari, olha só, né? Sabe, conhece a verdade, mas... é uma pena. Aí o que o senhor acha? Eu botei. Só falta nascer de novo. Só isso, né? Tem que nascer de novo. Mas são mesmo doentes, tentando curar doentes. Não pode, irmãos. Então, as vozes da ciência, muito cuidado, né? O que você está ouvindo? O que você está lendo? Botei assim, a voz da mídia. A mídia, escrita, falada e televisionada, né?
os rádios, os jornais, os livros e a televisão em si. Irmãos, o que tem por trás disso? Verdadeiros anticristo, né? Homens que estão influenciando as famílias, homossexuais escrevendo, as novelas, essas coisas podres, né? Influenciando a vida da nossa sociedade. Escrita, falada, não presta. Vozes, né? Voz do povo, voz da ciência, voz da mídia. E a voz dos falsos profetas. Esses são perigosos, que estão dentro das igrejas, né? Dentro dos templos, falando em nome de Deus. Muito cuidado, irmãos. Vozes, os inimigos de Deus. Esse mundo é um inimigo de Deus. E o tempo já foi, né? Mas o terceiro, o diabo, Satanás. A Bíblia diz que lá, Efésios capítulo 2, volte lá rapidamente. Efésios 2, né? 2. Nos quais andastes outrora, segundo e seguindo o curso desse mundo. Diz aqui, olha, segundo e seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito, com E minúsculo, que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, nos filhos dele, né? Alguém pode se sentir ofendido, mas quem não é filho de Deus é filho do diabo, filho da desobediência, filho da ira. Ninguém tem que ofender, não, mas tem que falar a verdade, né? Muito pastor não quer, vai ofender. Irmãos, eu prefiro ofender com a verdade, né? Confrontar-nos com a verdade, por quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar. Então os falsos, né? Eles têm que ter cuidado. Eles estão invertendo as coisas, né? E o diabo é o pai deles. Aliás, o diabo é o dono do mundo, né? Vamos colocar assim. E o diabo sabe como influenciar mesmo a nossa carne. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, né? Veja aqui Efésios 2, aliás 6, como ele atua. Efésios capítulo 6, é mais no final, mas tem que ser visto agora, né? Diz aqui, olha, verso 12, porque a nossa luta, irmãos, nós estamos tratando de um combate, né? De uma guerra. Não é contra o sangue e a carne, não é contra uma pessoa, contra outra, não. A nossa luta, sim, é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestes. É onde o diabo, né, e os seus anjos, eles estão aí se movimentando e rodear a terra. Ele anda procurando, né, como um leão que ruge em derredor de alguém para tragar. E ele usa, né, as suas armas, como diz aqui, olha. Primeira coisa, verso 11, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas, as emboscadas, né? O diabo coloca as ciladas, as emboscadas, né? E as traições, é tudo o diabo que ele faz isso, né? Só para a gente terminar. Segunda coisa aqui que ele usa, olha aqui, no versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Ele lança as flechas, né? Os dardos venenosos em todas as áreas. O diabo, ele age assim. E ele usa também as tentações, né? O diabo tenta. Não só a carne, mas o diabo tenta. Ele é especialista, né? Nós não temos tempo, mas vamos deixar para a semana. Mas ele tentou
Deus lá no céu, quando ele caiu, tentou, né? Depois veio na terra, tentou a Eva. Ele tentou Jesus. Ele é o tentador. E como é que você pode eu vencer esses 3 inimigos? Primeiramente conhecendo, né? Conhecendo o teu inimigo. E vai combater. Combater com o quê? Com a tua força? Não. Com o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo, venceu a carne, venceu o mundo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ter mesmo uma vida controlada, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, que hoje à noite, né, nós possamos assim compreender, entender, porque o Paulo está pedindo que nós sejamos fortalecidos no poder do Espírito Santo, esse homem interior, porque nós vamos enfrentar essa guerra, essa batalha, né, do eu mesmo, o Herbert, o velho, do mundo tenebroso, o velho mundo e esse velho diabo, né, a velha serpente, a antiga serpente, o Satanás. Podemos vencer sim, não pela minha força, mas com a força do poder do Espírito Santo que habita em ti e que habita em mim. E que essa oração hoje à noite, irmãos, possa mesmo assim surtir efeito em nossas vidas, né, Pai? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor lembrou de cada um de nós e deixou mesmo escrito na Tua palavra. Usou servos fiéis e até obrigado pela vida do apóstolo Paulo. Um homem à nossa semelhança, um pecador, mas a nossa semelhança também salvo por Cristo Jesus, chamado por Cristo Jesus, colocado sobre ele o Teu Espírito Santo, e ele assim usado por Ti. Deixou escrito para nós sabermos, mas também Ele ora para nós compreendermos essa luta que nós temos. E assim, Pai, responde essa oração, que eu possa entender cada vez mais a minha necessidade do poder do Espírito Santo em minha vida, para mim combater esses inimigos, Teus inimigos, e chegarmos mesmo a viver uma vida consagrada ao Senhor, uma vida mesmo dirigida pelo Senhor, ainda nesse mundo, e que a Tua igreja, a igreja do Senhor, possa mesmo ter esse papel. É esse, assim, o propósito para as nossas vidas. Aceita, Pai, a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.